Então, hoje, se eu achar aqui, vamos continuar com o Gauss-Bonnet. Só um segundinho. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer hoje vai ser provar o teorema Gauss-Bonnet global e fazer algumas aplicações e talvez provar a rigidez da esfera em R3. Vamos, então, só lembrar um pouquinho de característica de Euler, né? Lembrem que quando temos uma triangulação de uma variedade M, né? Então se chamamos de alfa K o número dos simplex na triangulação, né? Ou seja, na interseção das faces de dimensão K. Então a característica de Euler de M é a soma de alfa K. Isso é um invariante topológico, isso não depende da triangulação. Uma observação então em particular em dimensão 2. Então temos aquela famosa formulinha que é faces menos arestas mais o número de vértices da triangulação. Então, por exemplo, se S2 é uma região simples, ou seja, diffeomorfo um disco, aí é só um triangulinho que tem uma face, 3 arestas e 3 vértices, e portanto a característica de Euler de S2 é 1. De fato, se S2 é compacta e orientável, então a característica de Euler de S pertence a 2 menos 2 vezes os números naturais com 0. Ou seja, é 2, 0, menos 2, 4. Bom, então é um invariante topológico, mas para superfícies é mais do que um invariante topológico. Ela caracteriza a superfície. Ou seja, se duas superfícies compactas e orientáveis têm a mesma característica de Euler, conexas, né? Tem a mesma, então são homeomorfas. E homeomorfo para superfícies diferenciáveis é a mesma coisa que diffeomorfo. Então, se são superfícies diferenciáveis, são homeomorfas e são diffeomorfas também. Então, sim. Não entendi, como? Implica que a característica de Euler é 2, 0, menos 2, menos 4, menos 6. Oi? Não. Não, a gente não vai provar. Não. Sim. Sim, lembrem que se tem borda eu falo, se não, compacta sem borda. Então, se S1 e S2 são superfícies compactas, conexas, orientáveis, então S1 é diffeomorfo a S2 se somente se tem a mesma característica de Euler.
Então, a característica de Euler é muito importante para superfícies, né? Diz tudo sobre a classe de diferenciabilidade, né? A classe da superfície, né? Isso que está aqui diz que nós podemos fazer agora o seguinte, nós podemos pegar G, definimos G como 2 menos a característica de Euler, e isso é chamado gênero de S. Isso aqui é o número de alças que tem a superfície. Como vocês geram todas as superfícies, então? Com essas duas coisas, nós podemos gerar todas as superfícies. Pega uma esfera, façam 2 buraquinhos e acrescentem uma alça. Tirem esses 2 disquinhos e acrescentem uma alça. Isso é o mesmo que um toro, né? E difeomorfo um toro, que tem característica 0. De fato, cada vez que você... É fácil provar por indução que cada vez que vocês acrescentam uma alça, né, é como, nesse caso, como pegar 2 toros, uma soma conexa de 2 toros. De fato, se vocês têm n alças, é uma soma conexa de n menos 1 toros. Isso se chama, portanto, vamos chamar isso de n toro. Então, é esfera com n alças. Bom, como é uma soma conexa, é fácil calcular a característica de Euler, né? Usando a característica de Euler de cada pedaço. E o que a gente vê é justamente que o gênero, né, ou a característica de Euler de um n toro é 2 menos 2n. Mas por isso que está aqui, então temos uma superfície para cada possível característica de Euler. Mas qualquer outra tem que ter esta característica de Euler nesse conjunto. Portanto, qualquer superfície diferenciável, conexa e orientável, tem que ser difeomorfa a um n toro. Essas são todas as superfícies orientáveis, compactas e conexas. Muito bem. Nós não vamos usar isto para o teorema de Gauss-Bonnet, mas vamos usar para as aplicações. Muito bem, então o que diz o teorema de Gauss-Bonnet? Diz que se R é uma região R contido em S, onde temos uma métrica, né? Essa aqui é uma região simples. Lembrem que isso queria dizer? Desculpe, uma região regular. Isto queria dizer que R é compacta e que o bordo de R é uma união disjunta de curvas fechadas simples e regulares por partes. Então, como são regulares por partes, cada uma delas tem vértices.
né? Tem lugares onde ela não é diferenciável e faz um ângulo a curva, né? Então, vamos escrever dr como uma união de CI, de curva CI, e vamos chamar de θ1, esto de I igual 1 a TK, y θ1, θm, os vértices de todas esas curvas, os ángulos exteriores, nos vértices do bordo. Então, a soma das curvaturas geodésicas de cada CI mais a soma dos ângulos exteriores mais a integral sobre eje da curvatura gaussiana é 2π vezes a característica de Euler de eje. Muito bem, e a demonstração e contabilidade. Demonstração é mais fácil do que parece e usa simplesmente o teorema de Gauss-Bonnet local com um pouquinho de cuidado. Então o que vamos fazer? Claro, vamos triangular eje. Então triangulamos eje, de forma tal que cada triangulinho seja suficientemente pequenininho e esteja dentro de uma vizinhança coordenada, onde temos uma parametrização ortogonal e orientada positivamente, né? Claro, vamos querer usar o teorema de Gauss-Bonnet local, né? Triangulamos eje, onde tal que cada triângulo está nas hipóteses do teorema de Gauss-Bonnet local. Certo? Muito bem, então temos agora a triangulação, né? Então temos uma triangulação tal, T1, Tf. F é o número de elementos na triangulação, né? Lembrem que era o número de faces no cálculo da característica de Euler. Então, o que diz para cada triangulinho Gauss-Bonnet local? Bom, observem que um triângulo são... Então temos três vértices num triângulo e três ângulos exteriores. ¿Sí? Então, para cada I, né, cada triângulo TI, temos a integral sobre o bordo de TI, né, da curvatura geodésica do triangulinho TI, né, mais soma de J igual 1 a T3 de θ e J, onde θ e J são os ângulos do triângulo TI. ¿Sí? Mais a integral sobre TI da curvatura gaussiana é 2π. ¿Sí? Isso diz o teorema de Gauss-Bonnet local. Então, claro, agora somamos sobre todos os TI. ¿Sí? O que acontece quando somamos sobre todos os TI? Bom, aqui vai aparecer, os TI cobrem eje
e a interseção tem medida nula, porque são as arestas da triangulação. Então aqui vai ficar a integral sobre eje de cá. Estamos bem? Então somamos sobre I. Então somamos sobre I. Agora, aqui aparecem as somas de todos os ângulos exteriores de todos os triângulos. Essa é a parte que vai dar mais trabalho. O que acontece aqui? Bom, observem que numa triangulação nós temos a região eje assim, né? E isso aqui tem uma triangulação. Vamos dizer, para simplificar, que for uma coisa assim. Sim? Isso que está aqui é a curvatura geodésica de cada aresta, de cada triângulo, para cada triângulo. Agora, observen que as arestas interiores cancelam, porque como estou orientando tudo, né, as orientações em arestas em triângulos adjacentes são opostas. ¿Sí? Então, quando calculemos a curvatura geodésica de esta aresta para este triángulo, vai cancelar quando calculemos a curvatura geodésica de esta aresta para este triángulo, porque estão com orientações opostas. Todas as arestas interiores morrem na triangulação. Então, o que fica é a soma das curvaturas geodésicas das arestas exteriores. Mas isso é a curvatura geodésica do bordo. ¿Sí? Então, somando sobre I, o que acontece? Aqui fica a integral da curvatura geodésica do bordo de eje, né? Ou seja, como escrevemos aí, né? A soma da curvatura geodésica de cada curva, né? Aqui não sabemos, é a soma de quantos, de isto para cada triângulo, ou seja, de I igual 1 até F, da soma sobre J igual 1 até 3, de θ e J. Não sabemos o que é isso. E aqui é a soma da curvatura em cada TI, que dá a integral da curva sobre eje de K. ¿Sí? E do outro lado, o que acontece? Bom, o que somamos? Somamos para cada I, né, para cada elemento, para cada triângulo. Ou seja, isto é 2πf. ¿Sí? Porque para cada triângulo é 2π, fizemos uma soma sobre f triângulos, aí fica 2πf. Então, observem que estamos bem, né? Porque isso é o primeiro somando aqui, isso que está aqui é o terceiro. Então, precisamos ver como a soma dos ângulos se relaciona com a soma dos ângulos exteriores no bordo. Tem que ter alguma mágica que esteja acontecendo. Então, observem o seguinte. Seja então beta e j ao ângulo interior do triângulo. Vai ser mais fácil somar ângulos interiores. Ou seja, isto é π menos θ e j, ângulo interior. ¿Sí? Então, vamos somar. O que é a soma sobre... Vamos tentar calcular isso. Mas em vez de calcular isso, vamos fazer o seguinte. Vamos definir algumas coisas primeiro. Então, temos vértices, temos arestas e temos faces. As arestas, né? As arestas podem ser... Deixem aqui fazer um desenho de uma triangulação. Né? Sim? Aí triangulamos essa região.
Então, aqui temos as arestas desenhadas. As arestas têm duas possibilidades, ou são interiores ou são exteriores. Então, vamos chamar de E é o número total de arestas, né? E vamos dividir E nas arestas interiores mais as arestas exteriores. ¿Sí? Da mesma forma, vamos dividir os vértices em vértices interiores e vértices exteriores. Certo? Agora, os vértices exteriores, deixem eu acrescentar um triangulinho mais aqui, né? Os vértices exteriores são de dois tipos, né? O vértice exterior pode ser um vértice do bordo, ou não. Ou pode ser um ponto regular do bordo. ¿Sí? Então vamos dividir os dois, né? Isso implica que o número de vértices exteriores é igual a quê? São os vértices exteriores que são vértices do bordo e vértices exteriores que são pontos regulares do bordo. Então vamos dividir assim. São os vértices exteriores regulares mais os vértices exteriores que são vértices mesmo do bordo. ¿Sí? ¿Sí? Muito bem. Agora observem também que para cada aresta exterior temos dois vértices exteriores. E para cada vértice exterior temos duas arestas exteriores. Ou seja, o número de vértices exteriores é igual ao número de arestas exteriores. ¿Sí? Para cada aresta tem um vértice, para cada aresta outro vértice, para cada aresta outro vértice. ¿Sí? O número de vértices exteriores é igual ao número de arestas exteriores. ¿Sí? Muito bem, então vamos ver o que acontece quando somamos os beta-i. O que é a soma dos beta-i? Para todo i e j. Bom, estamos somando todos esses ângulos internos. Isso que estamos fazendo. ¿Sí? Agora observem que para cada vértice interior, a soma desses ângulos é 2π. Claro. Ou seja, isto é 2π vezes o número de vértices interiores. Mais. Bom, agora vamos somar sobre os vértices exteriores regulares. Bom, como são regulares, a soma dos ângulos interiores tem que ser π. ¿Sí? Vértices exteriores regulares. E para os vértices exteriores, que são vértices mesmo, o que dá é o ângulo interior. Ou seja, aqui vamos ter uma soma dos ângulos interiores em pontos nos vértices. ¿Sí? Chamar isso de I igual a 1 até m. O número, observen que m, quem é m? M é o número de vértices exteriores, que são vértices mesmo, né? Ou seja, V
V nada mais é que o que chamamos M naquela somatória. ¿Sí? Mas, bom, os ângulos interiores é π menos o ângulo exterior. Que a gente chamou de θi. Certo? Oi? Na penúltima linha é DE igual a EE. Nessa, Uhum. tem que ser os vértices exteriores de verdade que são vértices exteriores. Não, porque aqui, por exemplo, isso aqui é uma aresta da triangulação, isso aqui é outro, isso aqui é um vértice, isso aqui é outro. Mas Mesmo que sejam regulares. não tudo isso conta como uma aresta exterior. Não. Uma aresta exterior, cada triângulo, você vê se a aresta faz parte do bordo ou não. Você define isso como aresta exterior. A aresta exterior pode estar dividida. Uma curva exterior pode estar dividida. Por exemplo, se você pega, imagina que a região fosse um disco. O disco é regular, não tem nenhum ângulo. Mas isso aqui você pode triangular. ¿Sí? Esta aqui vai ser uma aresta exterior. Esta aqui vão ser vértices exteriores. Mas tem 4 arestas exteriores. Mas que é isto, né? Bom, a gente está somando I entre 1 e F, J entre 1 e 3. Então aqui tem 3 F somandos. ¿Sí? Ou seja, isto é a soma de isto para 3F vezes. Ou seja, aparece um 3Fπ. Menos a soma que a gente quer calcular. Certo? Estamos perto. Né? Observe que está o que a gente quer calcular, o que aparece na fórmula, e um monte de πs e VIs e Vs e Es que temos que ver, que é a característica de Euler. Então, para isso, observem o seguinte. Olhem para a triangulação. Peguem um vértice e contem o número de arestas que tem. ¿Sí? Olhem um vértice e contam o número de arestas. Olhem outro vértice e contam o número de arestas. Olhem outro vértice e contam o número de arestas. Vocês vão fazer 3F somas, se vocês fizerem isso. Só que as arestas interiores estão sendo contadas 2 vezes. E as arestas exteriores estão sendo contadas uma vez. Ou seja, 3F, que o total de número de arestas contadas dessa maneira, é a mesma coisa que o número de arestas exteriores mais 2 vezes o número de arestas interiores. ¿Sí? E já está. Observem. O que a gente quer calcular, vamos pegar agora o que a gente quer calcular e subtrair o que está aqui, que é o que tem que aparecer aqui. Só para não aparecer o mesmo índice. Então, o que é isso? Bom, isto é π vezes. Eu sei que o π aparece aqui, aqui e aqui. Sim? Então, vou botar π para fora, né? E escrever isto como 3F
que vem daqui. Tem que tomar cuidado com os sinais para não fazer bagunça, né? Então, estou passando isto para outro lado e o restante para este. Então, menos VI, menos 2VI, menos VR, e menos M. ¿Sí? Más M e V. Então eu posso tirar aqui e botar assim. Mais 3F é isso, né? Então, façam a conta, né? Isto é π vezes. Agora substituam, né? Vamos a substituir 3F por isto. E mais 2EI menos 2VI menos... Esses dois juntos são VE. Né? Certo? Agora, VE e EE. Então, posso somar os dois, um como mais e outro como menos. Sim? Pronto. O que ficou aqui? Observem. EE mais EI é E. VE mais VI é V. Ou seja, é 2π E menos V. Acabou. Se agora vocês substituem essa soma aqui, o que fica? O que isso diz? Isto é soma θ S mais 2π E menos V. Quando passam para o outro lado, fica a característica do Euler. Pronto. Então não é mais do que contabilidade, não? Tomar cuidado com a contabilidade, mas é muito simples. O teorema é realmente a parte técnica, o teorema é a parte local. Então, o mais importante corolário é o teorema de Gauss-Bonnet. Corolário, também chamado teorema de Gauss-Bonnet. Se S é uma superfície compacta orientável, então a integral sobre S da curvatura gaussiana é 2π a característica de Euler de S. Isso é quando eje é S, não tem bordo. Então, claro que não existe nem isto, nem isto. Desculpa aqui. Não existe nem isto, nem isto. Oi? Olha qual é a definição, né? Compacta e que o bordo de eje seja alguma coisa. Se não tem bordo, então isto é satisfeito por vacuidade. Então basta que S seja compacta para aplicar Gauss-Bonnet para toda S. Sim? Certo? Então, esse belíssimo resultado, né,
dá uma relação. Observem que, na verdade, isso está dizendo duas coisas. Isso está dizendo que a média da curvatura gaussiana é um invariante topológico. E, segundo, que esse invariante topológico é a característica de Euler. São duas coisas. Porque poderia ser, por exemplo, isto poderia ser zero sempre. Aí seria invariante topológico, mas seria um invariante topológico inútil. Né? Dizer que é zero para todo mundo não é dizer nada de ninguém. Mas o interessante também aqui, e essa é uma das grandes utilidades desse teorema, é que nas superfícies isso determina a superfície. Então, em particular, se vocês conhecem isso, sabem quem é a superfície. Se sabem que a superfície compacta e orientável e a integrar este é zero, então é um toro. Certo? Então, deixem dar para vocês mais aplicações. Bom, segundo corolário imediato é o teorema de Gauss-Bonnet local. Porque, ¿qué dice el teorema de Gauss-Bonnet local? Cuando esa región es una región simple y está contida en un sistema de coordenadas ortogonal, entonces, bom, mas o que isso está dizendo é que essa hipótese da região estar contida em um sistema de coordenadas ortogonal é supérflua. Vocês podem tirar essa hipótese e o teorema Gauss-Bonnet local continua valendo. O que acontece é que nós precisamos disso para fazer a conta. Mas o teorema Gauss-Bonnet global diz que não precisam dessa hipótese. Sim? Então, o teorema de Gauss-Bonnet local segue do global acrescentando que não precisa da região simples estar dentro de um sistema de coordenadas de nenhum tipo. Basta ser uma região simples do ponto de vista topológico. Então, um outro corolário. Então, corolários. Outro corolário, então, corolário Gauss-Bonnet local para regiões simples. Que é o que eu acabo de dizer. Outro corolário. Suponha então que S é compacta, conexa, orientável. E suponham que a curvatura de é maior ou igual a zero. Então, só tem duas possibilidades para S. S é a esfera, é difiomorfa a esfera ou ao toro. Porque essas são as duas únicas superfícies que têm característica de Euler maior ou igual a zero, que é o que tem que ser, né? Se a curvatura é maior ou igual a zero, isso que está aqui é maior ou igual a zero, portanto a característica de Euler tem que ser maior ou igual a zero, mas só a esfera que tem característica de Euler 2 e o toro que tem característica de Euler 0. Mas, se S está dentro de R3, então tem que ser a esfera. Não pode ser o toro. E por quê? Bom, o toro que nós desenhamos, sim, mas por que não pode ter outro que tenha curvatura maior ou igual a zero?
Observen que se fosse o toro, né? se S2 fosse difiomorfo um toro, por isso que está aqui, a integral da curvatura teria que ser 0. Mas se a curvatura é maior ou igual a 0, a integral é 0 somente se a curvatura for identicamente 0. Que de fato em forma abstrata acontece, né? No toro, se vocês pegam o toro como o produto de S1 com S1, a curvatura é 0. É localmente plano. Só que isso não está em R3. Homeomorfo ou difiomorfo? Nesse caso é a mesma coisa. Não. É isso. Por isso que eu coloco o tio, né? Isso. Mas justamente, o que isso aqui está dizendo? Que se for o toro, ele tem que ser um toro plano. Ou seja, localmente é isométrico a R2. Ou seja, está falando alguma coisa muito forte sobre a métrica. Mas o toro plano não tem uma imersão em R3. O toro tem, mas não é plano. Tem pontos de curvatura negativa. E por quê? Por que isto não pode acontecer em R3? Porque em princípio poderia, né? Por que um toro compacto não pode ter curvatura 0 em R3? Toda superfície compacta, toda hipersuperfície compacta, mas para superfícies em particular, tem que ter um ponto de curvatura positiva. Sim? Como é a prova disso? Peguem a superfície e peguem uma bola contendo ela, que existe porque é compacta. Agora trasladem a bola até o primeiro ponto de contato, que existe porque é compacta. Então vocês têm uma coisa assim. Tem. E agora olhem o bordo da bola. Neste ponto, para cada vetor tangente, nesse ponto, as duas superfícies, a esfera e a nossa superfície, são tangentes. Portanto, nós podemos comparar as curvaturas normais. E as curvaturas normais da nossa superfície são maiores ou iguais, todas elas, que as curvaturas normais na esfera. Quando vocês consideram a normal apontando para lá, por exemplo. Bom, então estamos dizendo que KI é maior ou igual que KI na esfera, de um certo raio. Em particular, o produto, que é maior, isso aqui é maior que 0, o produto é maior que 0. De fato, vocês têm uma estimativa sobre a curvatura gaussiana em termos do raio dessa esfera, né? Então, qualquer superfície compacta tem pontos de curvatura positiva. Logo, não podemos ter qualquer superfície compacta em R3, né? Tem pontos de curvatura positiva. Portanto, nosso toro plano não pode estar em R3. Ou seja, a métrica desse toro não pode ser induzida pela métrica de R3 para nenhuma imersão. Qualquer imersão do toro em R3 tem que ter pontos de curvatura positiva. Então isso não pode. E a nossa superfície tem que ser esfera. Vocês podem usar o teorema para construir corolários, vocês mesmos. Oi? E que aqui você vai ter, se faz a mesma coisa no R4, o que você vai ter? Você vai ter que a tua superfície está dentro de uma bola
aberta de dimensão 4. O bordo tem dimensão 3. Então, se você faz o mesmo truque vale, como você está intuindo, o mesmo truque vale, mas o que você vai ter é S2, um ponto em S2. Então, você vai ter aqui um S2. É parecido com uma curva no eixo 3. Você pensa nisso, né? Pensa uma curva no eixo 3. Você vai ter a curva tangente a uma esfera, mas tem diferente dimensão. Né? Então, você vai ter um ponto em S2 que está dentro de uma esfera de dimensão 3 agora, de certo raio. Você sabe a curvatura desta, mas isso te dá uma única direção de S2 normal. Para determinar a curvatura de S2, você precisa de todo o normal. Você pode, a equação de Gauss existe para qualquer codimensão. Mas isso usa toda a segunda forma fundamental em todas as direções. Aqui você só tem controle numa direção, que é a direção normal à esfera. As outras não. E você está faltando uma, né? Isso que está aqui que te diz que são tangentes, né? Isso te diz que a normal desta está contida na normal desta, mas não que é igual. A normal desta tem um fibrado de dimensão 2, de arranque 2. A normal desta é um fibrado de arranque 1. Está faltando informação. Você não tem informação suficiente para calcular a segunda forma fundamental. E, de fato, não pode, porque o toro S1 vezes S1 está em R4, isométrico, com curvatura zero. A imersão produto satisfaz isso. Muito bem. Então, vamos inventar teoremas, vamos inventar corolários. Suponha que você tem uma superfície. Uma pergunta natural é: o que acontece com as geodésicas de uma superfície? Vocês têm. É possível provar que se vocês fixam um ponto de uma variedade, isto é para variedades riemannianas absolutamente geral, né? Então, e vocês pegam um vetor, vocês automaticamente têm a geodésica gama V. ¿Sí? A função que vai... Então, vocês podem pegar os vetores unitários e levar TV em gama V de T. Isto está numa esfera e isso é um parâmetro pequeno. Bom, é possível provar que em zero, isso aqui é um difeomorfismo local. Ou seja, isso aqui é uma carta chamada cartas polares na variedade. Todas as variedades riemannianas têm cartas polares. Muito bem. Isso que quer dizer em particular? Que isso aqui, vocês não podem ter coisas assim. Duas geodésicas muito pequenininhas cortando-se. Arbitrariamente pequeno, não pode, porque senão não seria injetivo essa aplicação. ¿Sí? Então, localmente, as geodésicas não se cortam. Mas, poderia acontecer que longe se cortem. Então, vamos supor que sim. Então, suponham que vocês têm uma situação assim. Gama 1, gama 2. Duas geodésicas se cortando. E suponham também que esta região aqui, R, é uma região simples. Como é? Ou seja, se corta, mas que não com muita topologia dentro, porque senão isso é trapacear. Mas o que isso está dizendo, né? Observem. Vamos usar o teorema de Gauss-Bonnet global. Bom, aqui temos os ângulos externos. Nesse caso, vou orientar a coisa nesse sentido, né? Sentido horário. Então, temos este ângulo, θ1, e este ângulo, θ2. ¿Sí? Não pode, lembrem que não pode ser tangente, né? Ou seja, isso aqui não pode ser π, nenhum desses dois. Porque senão a geodésica estaria fazendo assim, né? Tem que ser a mesma geodésica. Então,
teta i menor que pi. Mas o que diz então o teorema Gauss-Bonnet? A curvatura geodésica do bordo de eje aqui é zero, porque são geodésicas. A curvatura geodésica é zero. Então isso não aparece. Aqui aparece θ1 mais θ2. Aqui aparece a integral de K. E aqui é a característica 2π, a característica de Euler da região que estamos supondo que é simples. Ou seja, é 1. Bom, mas então isso aqui diz que isso tem que ser menor que 2π mais a integral sobre K. ¿Sí? Ou seja, a integral de K tem que ser maior que 0. Logo, não pode ter curvatura menor ou igual a 0. Corolário, então, se eje em S é região, aliás, se a curvatura é menor ou igual a 0, duas geodésicas não delimitam uma região simples. Nesse sentido, né? Bom, mas vamos construir mais corolários. Agora vocês estão vendo por que nós escrevemos o teorema Gauss-Bonnet não simplesmente assim, mas assim, porque isso te dá corolários. Vamos ver mais exemplos disso. Bom, em particular, assim, esses ângulos poderiam ser 0. Isso é o caso de uma geodésica fechada. Sim? Então, isso em particular uma geodésica fechada ou um laço geodésico laço geodésico é isto. Uma geodésica que se auto-intersecta. Um laço geodésico, isso é um laço geodésico e isso é uma geodésica fechada. Então, nenhum dos dois pode delimitar uma região simples. Não delimitam região simples. ¿Sí? Caso particular. Lembram do cilindro, né? O cilindro tem um monte de geodésicas fechadas. Né? Todos esses... De fato, nós já vimos que são todas. Né? Todas essas, até se vocês pensam como superfície de revolução, também, né? Visto assim também, é fácil ver que são geodésicas. Ou simplesmente por ser planos de simetria também. Então, isso aqui tem infinitas geodésicas fechadas. Infinitas geodésicas fechadas.
Agora, se vocês tentam colocar curvatura negativa no cilindro, vocês podem. Isso tem curvatura zero. Vocês podem, né? O catenoide, por exemplo, né? O catenoide, como vocês viram na prova, tem curvatura menor ou igual a zero. Tem curvatura menor que zero, de fato. E tem uma única geodésica fechada. Se de alguma maneira vocês destruíram essa propriedade de ter infinitas geodésicas. Agora uma pergunta, como pode ser que a curvatura seja zero aqui, aqui seja menor que zero e sejam difiomorfas? Isso parece contradizer isso, né? Isso, não são compactas. Né? Cuidado, não são compactas. Bom, isso tem a ver com o seguinte corolário. Corolário, se S é difiomorfo a um cilindro e tem curvatura menor que zero, então S tem no máximo uma geodésica fechada. Poderia não ter nenhuma. E por quê? Bom, essa é a vantagem de olhar a coisa em forma abstrata. O que quer dizer que é difiomorfo um cilindro? Quer dizer que é difiomorfo um anel. Um anel e um cilindro são difiomorfos. Sim? Então eu posso pensar em S como um anel. Sim? Então, a gente está removendo isso que está aqui e temos um anel. Essa nossa S é difiomorfa a um anel. Então, o que pode acontecer com uma geodésica? Bom, uma geodésica poderia fazer alguma coisa assim. Certo? Não, não pode, por isso. Por este corolário, não pode fechar uma região simples. Nem pode se intersectar também. Nenhuma geodésica fechada, nem um laço geodésico. Não pode fazer assim sequer. Então, como pode ser uma geodésica fechada? Bom, só pode acontecer se fizer uma coisa assim. Aí sim, porque aí não está delimitando uma região simples. ¿Sí? Vamos desenhar com diferentes cores. Então, uma geodésica é assim. Sim? Agora pegam, supõe que tem duas. A outra, o que pode acontecer com a outra? Bom, a outra poderia cortar assim. A outra tem que dar a volta também, né? Mas se ela cortar assim, elas vão delimitar uma região simples também. Elas não podem se cortar. Ou seja, é uma coisa assim. Aí sim. Mas então elas duas delimitam uma região difiomorfa a um anel. Sim? Então façam Gauss-Bonnet para essa região. Bom, ao bordo são geodésicas fechadas. Portanto, não tem vértices e a curvatura geodésica é zero. Logo,
a integral da curvatura nessa região R é a integral 2π, a característica de um anel. Um anel é uma região simples sem um disco, que é a mesma coisa que um triângulo. Ou seja, em uma triangulação é como remover uma face. Como a região simples tem característica de Euler 1, os anéis têm característica de Euler 0. Bom, mas então a integral da curvatura é 0 nessa região, portanto não pode ser negativa. Senão isso seria negativo. Certo? Observen como estamos usando o teorema de Gauss-Bonnet para dizer um monte de coisas sobre o comportamento das geodésicas que a priori são completamente não triviais. Teorema de Gauss-Bonnet completamente não trivial. Por que a característica do Euler do anel é 0? O que é um anel? Você pode pensar um anel como um triângulo menos um triângulo. Sim? Bom, agora é como tirar uma face de uma triangulação de um triângulo. Agora, no triângulo, a característica de Euler de uma região simples, que é a característica de Euler de um triângulo, é 1, já vimos isso. Uma face, 3 arestas, 3 vértices. Então é 1. Agora, se você faz uma triangulação daqui e tira fora um triangulinho, está tirando uma face. Então está subtraindo 1 a característica de Euler. Tá? Característica de Euler é o invariante por homeomorfismos. Então, você pode fazer esse tipo de argumento sem nenhum problema. Né? Bom, e claro que, em particular, temos aquela famosa descoberta de Gauss, que acontece em um triângulo geodésico. Se vocês têm um triângulo geodésico pequenininho, o que diz? Né? Então, corolário. Curvatura geodésica é 0. Então, a soma dos 3 ângulos exteriores mais a integral sobre K é 2π. Né? Ou, se vocês preferem, o excesso, que é a diferença entre a curvatura e a soma dos ângulos interiores, é π. Muito bem. Vamos fazer uma aplicação para o índice de campos de vetores. Aplicação. Índice. Então, peguem agora um campo sobre S. O conjunto de todos, isso aqui tem singularidades, né? Ou seja, tem pontos onde o campo se anula. O conjunto das singularidades de um campo pode ser um conjunto fechado muito doido. Mas os campos de vetores que se anulam em pontos isolados são um aberto denso dos campos de vetores.
Ou seja, genericamente, esses conjuntos não são doidos, são pontos isolados. Então, seja X um campo genérico, ou seja, com singularidades isoladas. Certo? P1, Pn. N singularidades, ou seja, N pontos onde o campo se anula. Então façam o seguinte, peguem uma singularidade e peguem uma vizinhança onde o campo não se anula nessa vizinhança, em nenhum lugar dessa vizinhança, a não ser em P, em PI. P, chamar de P a singularidade. Deixem fazer o maior. Então temos a singularidade de P, pegamos uma vizinhança onde o campo não se anula fora dessa vizinhança. Existe porque é isolada. Então, aqui nós temos nosso campo. Pode eventualmente fazer um troço assim, né? Então a gente define um índice que é justamente o número de voltas que isso dá em relação a qualquer campo que não se anule em P. Por exemplo, um campo coordenado. Então peguem um campo coordenado, peguem um sistema de coordenadas ao redor de P, φ de U, só para ter um campo que não se anula numa vizinhança de P. O sistema de coordenadas é totalmente irrelevante. E peguem uma curva ao redor de P, que corresponde a uma curva em U, né, fechada e simples. Né? Alfa. Pequenininha. Então, ao longo de alfa, vocês têm uma determinação do ângulo entre o campo X e o campo φ de U. ¿Sí? Claro que isso ao longo de alfa. ¿Sí? Este, chamem de xi o ângulo. Então, claro, aqui, por aqui, vocês vão ter o campo X em alfa de 0. Quando vocês dão a volta, o campo continua sendo o mesmo. Ou seja, X em alfa de 1, né? Se alfa está parametrizado entre 0 e 1, X em alfa de 1 é igual a X em alfa de 0. Claro, porque X alfa de 0 é alfa de 1. Isso quer dizer que a variação de xi é um número inteiro, né? Vezes 2π. Então, chamamos de o índice em P de X a variação de xi. 2π vezes o índice, só para que fique um número inteiro. Né? Então, o índice é um número inteiro e chamado de índice da singularidade P do campo X. ¿Sí? Então, bom, aparentemente depende de φ isto e de alfa, mas não depende de nenhum dos dois. Que não depende de alfa é claro porque isto é um número inteiro e, portanto, eu posso fazer alfa homotópica. E este número não pode se mexer, porque isto é contínuo em função de alfa. ¿Sí? Então, qualquer curva homotópica alfa vai dar o mesmo índice. Então, não depende de alfa. E não depende de φ, vocês podem fazer o seguinte, né? Lembrem aquela formulinha que nós vimos, né? Se vocês pegam agora um campo paralelo ao longo de alfa, ou seja, pegam aqui W0 e fazem o transporte paralelo de W0 ao longo de alfa, isso vai chegar aqui com um certo ângulo.
¿Sí? Nós vimos que essa variação de ângulo é a integral da curvatura dentro da região. Isso foi uma das aplicações que vimos, né? Então, se chamamos R aqui, a integral, então sabemos que a integral sobre R da curvatura é a variação de tau, onde tau é o ângulo entre W e φu. Nós vimos isso. Então, se vocês juntam isto com isto, o que vocês obtêm, então, a integral sobre R da curvatura é menos 2π I em P é que é a variação de xi, de tau, menos a variação de xi, que é a variação de tau menos xi. Mas tau menos xi que é? Xi, tau é o ângulo entre W e φ de u, e menos xi é o ângulo entre φu e x. Ou seja, se vocês chamam isso aqui de sigma, essa é a variação de sigma, onde sigma é o ângulo entre W e x. Isso. Certo? Bom, agora observem que tirem isso daqui, o que fica aqui não depende do sistema de coordenadas. Aqui não tem mais coordenadas. ¿Sí? Só tem W, um campo paralelo, X, aqui tem isso, não depende de coordenadas. Isso quer dizer que essa definição é boa, não depende do sistema de coordenadas. Mas quer dizer mais também. Então, essa é a variação do ângulo. Pensem o que estamos fazendo, né? Estamos pegando uma região, R, e estamos olhando a variação do ângulo entre um campo paralelo e X. Se vocês percorrem a região no sentido oposto, vocês vão ter menos a variação do ângulo. Sim? Então, o que acontece se vocês têm uma superfície compacta e fazem esse truque numa triangulação que cada triangulinho tenha uma singularidade ou nenhuma? Ou seja, agora vamos ter, eu vou usar como R justamente esses triangulinhos. Bom, aqui pode ter uma singularidade, aqui não, aqui pode ter uma, por exemplo. Bom, mas olhem o que temos aqui, né? Aqui, se não tem nenhuma singularidade, isso aqui vai dar zero, não vai influenciar em nada. Isso aqui vai ser a integral no triangulinho. E a variação deste ângulo no triangulinho. Só que quando você for no outro triangulinho, vocês vão estar percorrendo no sentido contrário o bordo. Ou seja, quando a variedade é compacta e vocês fazem isso em uma triangulação, todas estas coisas cancelam umas com as outras. Em outras palavras, se S é compacta e orientável, a integral sobre S de K menos 2π, a soma de todos os índices, é zero. Porque todas estas coisas cancelam, umas com as outras. O bordo de cada triângulo está em um único outro triângulo e está percorrido no sentido contrário quando orientamos. Bom, mas isto é 2π a característica do Euler de S. Portanto, a soma dos índices de todas as singularidades é a característica do Euler da superfície. Não depende do campo.
aqui tem um x. Independente essa é outra maneira de definir característica de Euler. Se vocês provam que isso que está aqui não depende do campo, vocês podem definir isso como uma característica de Euler. Por exemplo, vocês podem provar que isto é a soma alternada dos números de Betti, por exemplo. Não só é independente do campo, mas é a característica de Euler. Em particular, recuperamos um teorema que vimos no curso de análise em variedades, o teorema do cachorro peludo. Lembra do cachorro peludo? Oh, ainda está uivando o cachorro por lo que vocês fizeram com ele no curso passado. Uma esfera tem característica de Euler positiva. Portanto, vocês não podem ter um campo que nunca se anule na esfera. De fato, isso aqui diz mais. Né? Diz mais. Mas, em particular, não existe uma maneira de pentear uma esfera, de definir um campo contínuo, nunca nulo. Tudo que nós fizemos, claro, foi para coisas diferenciáveis, né? E não contínuas. Mas os campos diferenciáveis são densos nos campos contínuos. Então, segue imediatamente a mesma propriedade para campos contínuos. Certo? Bom, essa propriedade, por que eu falei que vocês podem definir isto como índice? Esta propriedade vale em dimensões maiores também. Vocês têm que ver como definem agora o índice, né? Mas lembram do grau, da função grau? Aqui tem uma esferinha, então isso dá uma aplicação entre, o x define uma aplicação entre uma vizinhança de P, né? Uma esferinha em P e uma esfera, e a gente pega como índice o grau dessa aplicação. Nós vamos usar isso para provar o teorema de Gauss-Bonnet em dimensões maiores. Nós vamos usar isto, mas para dimensões maiores. Mas vamos fazer isso mais na frente. Esse é o resultado de um teorema, né? Teorema chama teorema de Poincaré. Ou Hopf também chama. Teorema surpreendente também, né? Muito bem. Então, agora vamos, só para seguir um pouquinho o programa do curso, vamos dar um pulinho, mas vai ser um pulinho de pouco tempo. Peguem a esfera, né? Peguem a esfera redonda. Uma esfera redonda. Redonda quer dizer umbilical. Não difiomorfo uma esfera. É uma esfera redonda, o bordo de uma bola. Não? Bom, como superfície no G3, sem métrica, ela não é rígida. Vocês sabem isso porque vocês jogaram bola e viram que as bolas esvaziam e começam a perder a forma, né? Vocês podem deformar uma esfera, né? Mas
ela perde a curvatura constante, se vocês fizerem isso. Certo? Por quê? E bom, porque se tem curvatura constante, né, tem que ser uma esfera redonda. Né? Pois é, isso é o que vamos ver agora. Vamos provar que se vocês têm uma superfície compacta com curvatura constante, em R3, então tem que ser uma esfera. Isso não é óbvio, porque isso é falso localmente. Vocês podem fazer o seguinte exercício: vocês podem pegar uma curva e construir uma superfície de revolução e pedir que essa superfície tenha curvatura constante. Constante 1, por exemplo. Vocês vão ver que tem toda uma família, um parâmetro de curvas. Em geral, todas têm singularidades, são superfícies assim. Não são compactas. Todas têm curvatura constante. E só uma é regular, que é a esfera redonda. Mas poderia ter algumas que não sejam de revolução. Então, para isso, vamos provar o seguinte leminha, né? Lema. Então, seja S em R3 uma superfície com curvaturas principais K1 menor ou igual a K2. Né? E curvatura maior que zero. Né? Deixa eu ver bem as hipóteses para não falar besteira. Isso. É um ponto, de fato. Maior que zero. Então, o lema diz o seguinte: se P é um mínimo local de K1 e um máximo local de K2, então P é umbilical. Ou seja, K1 em P e K2 em P. Isso quer dizer que é umbilical. Certo? Então, a demonstração disto é simplesmente a equação de Codazzi. Suponham que não, suponham que K1 em P é menor que K2 em P. Então, o ponto não é um ponto umbilical e, portanto, existe um sistema de coordenadas por linhas de curvatura. ¿Sí? Tomem φ, coordenadas por linhas de curvatura. Então, a equação, o que é a equação de Codazzi? A equação de Codazzi diz que, bom, primeiro, antes que nada, temos que K1 é E sobre E e K2 é G sobre G. Depois de que definimos a equação de Codazzi, nós colocamos uma observação que como era a equação de Codazzi em coordenadas por linhas de curvatura. E se vocês olham as notas, vocês vão ver que era EV, H e GU e GU H. Isso é a equação de Codazzi no sistema de coordenadas. Lembrem, H é K1 mais K2 sobre 2. Certo? Muito bem, então derivem, né? Quem é
K1, K1V. Bom, EV, vamos multiplicar por E. EVE menos EV sobre E cuadrado. Multipliquen por E. E fica isso. Agora usem a equação de Codazzi para obter EV. Bom, observen que EV, bom, isso aqui é EV vezes H menos E sobre E, mas E sobre E é K1, ou seja, isto é EV vezes K1 mais K2 sobre 2 menos K1, que é EV sobre 2 K2 menos K1. Sim? Analogamente, G vezes K2U, mesma conta, exatamente a mesma conta, é GU sobre 2 K2 menos K1. Isso, se não me enganei, nenhum sinal, deixa-me ver. Coisa que costuma acontecer comigo. Sim, tem um sinal aqui. Porque aqui estamos subtraindo K1 e depois vamos subtrair K2. Então troca de sinal. Bom, se P é um mínimo de uma e um máximo de outra, as derivadas se anulam. E, portanto, GU é zero e EV é zero. Primeiro. E segundo, agora calculamos a curvatura gaussiana. Então, quem é a curvatura gaussiana? Bom, aqui temos a mesma formulinha que usamos para o teorema Gauss-Bonnet, né? Menos duas vezes K e G. Bom, a hipótese é que a curvatura é positiva, portanto, isto é negativo. Y eso que está aquí, por otro lado, es G, U, E, V mais G, U, mais coisas que dependem das derivadas primeiras, ou seja, EV vezes alguma coisa, mais GU vezes alguma outra coisa. Isso é exatamente a mesma equação que deixamos como exercício, só que escrita de outra maneira. Bom, mas isto em P, isto é zero. Isto é zero, né? Por causa disto. E agora estamos supondo que K1, né? K1 tem um mínimo em P e K2 tem um máximo em P. Falta uma derivada aqui, né?
Teríamos que calcular más uma derivada. Se derivamos mais uma vez isto em relação a u, isso. Agora observe, isso aqui é zero, né? Em P as duas são zero. Derive mais uma vez em relação a u. O que vocês obtêm? Agora eu vou voltar aqui. Obtemos GU K2U mais G K2UU. Mas o que obtemos do outro lado? Essas aqui têm um máximo e um mínimo em P. Então as derivadas se anulam em P. Então o que vai sobreviver é menos GUU sobre 2 vezes K2 menos K1. Deixem colocar aqui. Isso que está aqui é positivo. K2 tem um máximo em P, portanto, isso aqui é zero. K2 tem um máximo em P, portanto, isto é negativo. Portanto, isto é negativo, né? Ou seja, GUU é positivo em P. ¿Sí? Isso porque K2 tem um máximo, né? Maior ou igual, desculpa. Porque poderia ser derivada zero, né? Pelo mesmo motivo, né? A mesma conta diz que EVV é maior ou igual a zero em P. Ou seja, se vamos nesta conta, isto é maior ou igual a zero. Em P. Tudo em P. Né? O que é uma contradição. ¿Sí? Contradição com o quê? Contradição com isto. Vocês não podem pegar um sistema de coordenadas e fazer essa conta. Muito bem, então, portanto, o ponto é umbilical. E aqui vem o teorema, interessante, né? Diz que se S2 é compacta dentro da R3, compacta com curvatura constante, então essa é a esfera. S2 é isométrica a uma esfera redonda. Ou seja, S2 é umbilical. Então, a prova é muito simples. É só aplicar esse lema. Observem que a curvatura é constante, mas a superfície é compacta. Nós acabamos de ver com as esferas que toda superfície compacta em R3 tem um ponto de curvatura positivo. Então, se é constante positivo. ¿Sí? Então, demonstração, K é constante positiva. Mas, por outro lado, quem é essa constante? Essa constante é K1 vezes K2. Certo? K1 vezes K2. Então, temos K1, temos K2, são funções contínuas. Podem não ser diferenciadas, mas são contínuas. Portanto, tem um mínimo de K1. Peguem P, um mínimo de K1. Bom, mas como o produto é constante,
também é um máximo de K2. Sim? Porque K2 é C dividido K1. Então, é ao mesmo tempo um máximo de K2. E agora vocês usam esse lema. Isso implica que K1 em P é igual a K2 em P. Mas K2 em P é maior ou igual que K2, porque K2 é um máximo, P é um máximo. E K1 em P é menor ou igual que K1. Mas, ao mesmo tempo, K2 é maior ou igual a K1. Então, são iguais em todos os pontos. Então, uma consequência direta. Observem que forte que é a equação de Codazzi, né? A gente usou muito pouquinho, muito pouquinho. Mas ela é muito forte. Exatamente onde usamos curvatura constante? Aqui, né, para dizer que o máximo, o mínimo de uma era o máximo de outra. Mas isso vale a mesma coisa para a curvatura média. Né? Teorema. Se S em R3 compacta de curvatura média constante, então S é S2. Es un teorema y no segue de este. El teorema de Alexandrov. ¿Por qué que no segue de este? Parecería que segue, ¿no? Porque agora temos que a soma, ¿no? Temos que H é constante e é K1 mais K2, que é a soma dos dois, então o mínimo deste, o máximo deste, parece que funciona tudo igual. Mas só tem um problema, que é que para usar o lema, vocês precisam que o ponto seja de curvatura positiva. E não tem como garantir isso assim, de graça. Tem sim se vocês colocam curvatura positiva. Aí sim, aí é exatamente a mesma prova funciona. Mas o teorema vale mesmo sem... Isso não é o teorema de Alexandrov como está. Isso aqui é uma consequência do outro. Né? O teorema de Alexandrov é sem isto. E é surpreendentemente mais difícil do que este. É bem mais delicado. Se a gente tiver tempo, nós vamos ver isto no final do curso. Mas eu quero me concentrar na parte da generalização de Gauss-Bonnet. Muito bem, então, isso acaba com o teorema de Gauss-Bonnet para superfícies. Agora vamos ver o teorema de Gauss-Bonnet em sério. Então, vocês vão ter que se segurar, porque vamos ver coisas diferentes do que vimos até agora. Vamos sair do mundo de superfícies, né, e vamos estudar fibrados principais. Não se assustem, não se assustem. A teoria, vamos ver um pouquinho de grupos de Lie, né? Rever um pouquinho de grupos de Lie, vamos ver fibrados principais. Cada coisa é um mundo. Os grupos de Lie são um mundo em eles mesmos, os fibrados principais são um mundo em eles mesmos. Nós não vamos ver com absoluta... Todas as coisas que se conhecem sobre cada coisa, isso aí são vários cursos para cada coisa. Nós vamos provar 10 lemas, todos pequenininhos, todos muito simples, que vão provar o teorema que a gente quer. Né? Mas
é fácil se perder. Então, aconselho vocês, quando a gente acaba cada aula, revejam as contas. Eu vou passar vários exercícios no meio, façam os exercícios, como sempre, revejam as contas, façam as contas, tentem fazer, isso é o melhor exercício. Peguem a proposição que está e tentem demonstrar, sem ver a prova. Depois de verem a aula, voltem para casa e tentem fazer. É importante que vocês façam isso, porque senão, depois da segunda aula, não vão entender nada. Sim? Então, para vocês aproveitar o que eu vou dar, tentem fazer isso, tentem me seguir no calcanhar. Eu prometo que não vão se arrepender, porque o que vocês vão ver é belíssimo, é muito bonito. Um dos resultados mais lindos da geometria do século XX. Então vale a pena vocês investir tempo nisso. Prometo que não vão se arrepender. Tá? Ok, então continuamos na quinta, já começando com fibrados, grupos de Lie, fibrados principais. As notas já têm boa parte do que a gente vai fazer. Já tem umas 7 páginas na frente do que a gente viu até hoje. Então, se quiserem começar a dar uma lida, pelo menos para não estar tão perdidos, revejam as coisas de análise em variedades de grupos de Lie, que não foram muitas, né? Mas revejam, campos invariantes à esquerda. Eu vou falar de novo sobre isso, mas só para vocês irem esquentando. Não vão se arrepender, vale a pena. Alguma pergunta sobre o de hoje? O teorema de Gauss-Bonnet tem zilhões de aplicações. Zilhões de aplicações. Aparece em todos lados. Vocês vão tomar banho um desses dias, vão ver o teorema de Gauss-Bonnet em algum lugar. Vocês vão ver. O que você pode fazer, tem que tomar cuidado, porque o que quer dizer integrar da curvatura? Para você integrar funções, você precisa de uma orientação. Claro que você pode integrar usando medidas, mas estamos falando do mundo diferenciado, né? Para você integrar funções, você precisa de alguma orientação. Tem conceitos um pouco mais geral de densidades, se chamam densidades, para justamente tentar estender para o caso não orientável. Observa que o conceito de área sim existe para superfícies não orientáveis. Uma superfície não orientável, um compacto, mas você o que faz? Passa o recobrimento duplo orientável, calcula a área e desce, divide por 2. Então, tem uma noção de área, mas não tem uma noção de integrar formas. Tudo isso aqui, né, isto aqui, como nós definimos, né, precisam vocês contar vértices e arestas, mas aqui não tem orientação. Característica de Euler não é o problema. Até porque você pode definir como a soma alternada dos números de Betti, e aí não tem. Mas para falar de integrar a curvatura, aí vocês precisam de uma orientação. Mas tem versões de Gauss-Bonnet para o que vocês querem, para grafos, então vocês podem. Só que, em geral, esse tipo de extensões não diz muito. Nós vamos provar o teorema de Gauss-Bonnet, que vale para a dimensão par. Tem um teorema de Gauss-Bonnet para a dimensão ímpar. E não diz nada. Diz que o troço é zero. Então, não te dá um invariante, não te dá alguma coisa interessante. Então, um teorema desinteressante. Dimensão par, não. Dimensão par é como o teorema Gauss-Bonnet para superfícies. Né? Mas, coisa interessante para orientar mesmo.
Certo? Então continuamos na quinta-feira.